Mas assim, quando você era pequena, você teve um testemunho também de vida, né? Sim, sim. Porque eu falei que eu sou cristã desde criança, né? Mas aí como que aconteceu isso? Quando eu tinha 3 anos de idade, eu fiquei doente, eu tive um problema de infecção e os meus pais me levaram no médico, Dr. Jair. E ele começou um tratamento, começou a analisar e fazer o tratamento. Então, foram bastante antibióticos, só que o tratamento foi se estendendo e não estava tendo resultado. Eu acredito que foi mais de um ano esse tratamento. E chegou num ponto em que o doutor Jair virou para os meus pais e falou assim, olha, tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz. Eu não tenho mais o que fazer aqui. E encaminhou os meus pais para me levar para Belo Horizonte. E quando a gente chegou em Belo Horizonte, ele mandou uma carta, né, explicando, e meu pai fala, porque eu era muito pequena, então eu não me lembro de detalhes. O meu pai fala que quando a médica leu a carta, ela se assustou e ela chamou mais 4 médicos para me examinar. Eles me examinaram, colheram o material e a gente voltou para São Gotardo. Nesse período, e é importante falar que nesse período a minha mãe estava conhecendo o Evangelho. Nesse período da doença, que eu fiquei doente, para o meio, ela começou a igreja e ela começou uma campanha de oração. Uma campanha para que Deus me curasse. E ela orou muito, inclusive antes da gente estar indo para Belo Horizonte, ela fez essa campanha de oração na igreja. E nós fomos. Quando nós voltamos a Belo Horizonte, meu pai conta que você trouxe a sua mochilinha? Trouxe a sua mochila para ficar? E aí eu falei assim, não, doutor, eu não vou ficar porque eu já fui curada. E nessa hora que eu falei isso, o médico chorou. Meu pai fala que escorreu lágrima nos olhos dele, porque ele estava com o resultado de exame na mão, que falava que eu não tinha nada. Então, pensa, você vê, o médico daqui entregou os pontos. Sim. A médica que recebeu o laudo dele ficou assustada, colheram o material para fazer exame e, logo em seguida, quando a gente voltou, já não tinha mais nada. Então, a gente acredita que foi um milagre. Caramba. A gente acredita que esse foi um milagre. E o que eu mais acredito é porque, principalmente que a minha mãe estava no início da caminhada cristã, um milagre é muito comum acontecer quando uma pessoa está no primeiro amor, né? E nem tanto pelo primeiro amor, mas porque Deus ele usa do milagre para a conversão das pessoas. Para marcar a vida da pessoa. Né? Exatamente. Eu não sei se vocês já repararam, mas a maioria dos milagres na Bíblia, eles aconteciam porque o propósito de Jesus era salvar, Sim, não só verdade. curar. O objetivo final não era a cura em si, porque o cristão ele pode morrer doente, mas o importante é a salvação. Então, Deus ele usa, é um método, a cura é um método para a pessoa ser salva. Porque o nosso corpo, ele vai perecer um dia. A gente tem os nossos dias contados, mas o que importa é a salvação. Inclusive, Mateus 9, quando fala da cura do fluxo de sangue, né, a mulher que tinha o fluxo de sangue, ele falou para ela, a tua fé te salvou. Como assim te salvou? Ela estava procurando era uma cura. Sim. E aí ela saiu com a salvação. Entendeu? Nossa, e tem, doido, né? Isso é forte, né? E o mais interessante é que, em seguida, lá em Mateus 10, quando Jesus ele prepara os discípulos e ele dá autoridade para eles curarem os enfermos, expulsar os demônios, né? E, em seguida, ele fala, ide e anunciai, o reino dos céus está próximo. Caramba. Ou seja, a cura que eles estavam recebendo o poder para curar, para expulsar demônios, não era simplesmente para aliviar a dor das pessoas. Jesus, ele se importa com a gente, mas ele se importa mais com a nossa alma. Então, o que os discípulos teriam que fazer é curar para a pessoa ser salva. Curar para a pessoa ser salva. Então, não, aí, por exemplo, quando a gente vê um ímpio, uma pessoa incrédula recebendo um milagre, sendo curada, é para a salvação dela. Quando a gente vê um cristão sendo curado, é para que pessoas ao redor dele sejam salvos. O nosso testemunho serve para que as pessoas sejam salvas. Se por um acaso um cristão não recebeu uma cura, é porque Deus não tinha um propósito para aquela cura. E quando uma pessoa que crê em Deus não é curada e continua crendo em Deus, essa pessoa é uma verdadeira cristã. Porque ela não necessitou de uma cura para ela continuar crendo, porque ela já crê. Ela já crê. Né? E a gente sabe que a nossa cura vai ser eterna quando Jesus nos buscar.